Olá, boa tarde. Essa live de hoje é uma live especial, porque é a nossa live de estreia no Perguntas e Respostas, e ela é especial duplamente, porque além de ser nossa live, né, de estreia no Perguntas e Respostas, é também uma live conjunta no YouTube, é simultânea. Então, assim, estou testando se esse simultâneo funciona ou não. Então, eu quero dar, né, as boas-vindas a quem está, a quem vai chegar daqui a pouco. Eu estou muito contente de estar aqui e o objetivo dessa live é contar um pouquinho de mim, falar um pouquinho do digital com maturidade. Eu tenho postado algumas coisas e muita gente tem me perguntado, tem me mandado perguntas, seja no direct, seja em alguma postagem que eu faço, porque, né, todo mundo quer conhecer quem que é, saber, né, de onde que vem, o que que faz, essas coisas que eu ainda não falei, eu ainda não postei sobre mim. Então, eu sou Carla Nascimento, para quem ainda não me segue, não me conhece, eu sou psicóloga, estou agora com 22 anos de profissão, desse tempo todo, clínica sempre, mas passei por outras áreas. Eu tenho mestrado em psicologia social, tenho algumas pós-graduações, uma delas em neurociências, e aí voltei a neurociências com foco no marketing digital, né, no empreendedorismo digital, porque eu acho que a neurociência tem muito a contribuir aí. E aí eu, sim, vou contando sobre mim ao longo do caminho, porque né, recebi, tô olhando para lá, porque meu computador tá lá, e as perguntas estão ali. Eu listei, eu recebi muitas perguntas. Então, separei algumas, algumas repetiam, então fui agrupando para poder, né, abranger o máximo possível. Não sei se consigo responder tudo hoje, mas se não conseguir, fica para o próximo. Então, esse quadro que está começando hoje, o objetivo é que ele, né, permaneça. Então, a ideia é toda quarta-feira, às 16 horas, a gente entrar ao vivo. E aí a ideia não é só eu responder coisas que me mandam, né, por escrito, não. A ideia é que você possa entrar ao vivo comigo e eu responder alguma pergunta sua. Então, por isso também, né, lá minha propaganda, assim, live quarta-feira, 16 horas, manda a sua pergunta, então, entre ao vivo. Se inscreva. Por quê? Porque aí você me manda, né, seu link e tal, é, como é que eu te encontro, né, como é que eu te acho e tal, para poder te chamar, para você entrar ao vivo e fazer perguntas. E aí fica uma coisa gostosa da gente poder, de eu poder te ajudar de alguma forma, mais prontamente e mais pessoalmente, né? Fica mais preciso, assim. Então, a ideia é essa, tá? Então, assim, daqui a pouco eu vou postar algum formulário para você se inscrever, mas enquanto não tiver, manda no direct, porque aí fica facinho, facinho. Então, se você tiver alguma pergunta, pode colocar pode colocar no chat, que eu vou olhando o chat. O YouTube tá ali rodando, não sei se entrou, não sei se não entrou, vamos descobrir depois. Né? Tudo é assim, tudo é uma aventura, tudo é uma descoberta. E essa é a parte legal da história, eu vou falar muito sobre isso, né? E tem algumas perguntas ali que vão me ajudar a responder isso. Então, eu vou começar com a pergunta que me chegou assim, como é que você, né, como é que eu comecei no digital e o que é que me motivou a começar? A história é um pouquinho longa, mas vou tentar resumir. Eu, quando estava pensando em me aposentar, né, assim, nossa, falta um tempo para me aposentar, então, o que que eu vou fazer depois? Eu gosto muito de fazer muita coisa. Então, a preocupação, assim, de não ficar parada, esperando a morte chegar, essa preocupação eu sempre tive. Então, essa também é a história, né? Quando eu estava pensando em me aposentar, o que que eu vou fazer? Como eu gosto de fazer muita coisa, eu tinha muitas opções do que eu ia seguir, né? Uma delas, que não estava no meu horizonte de jeito nenhum, eu falei, eu quero compartilhar meu conhecimento, né? Assim, são muitos anos, é muito tempo de prática, eu gosto de dar aula, fui professora na UFMG, período curto, como professora substituta, nada glamouroso, nada assim, mas fui, né? E é uma coisa que eu gosto de ensinar, né? Nos muitos trabalhos que eu fiz, sempre que as pessoas têm dúvida e eu vou explicar, as perguntas falam assim, nossa, mas por que você não dá aula? Eu falo, eu dou aula, eu dou aula, só não é a aula né, na sala, lá no colégio, na faculdade e tal, mas eu dou aula. E eu gosto muito de dar aula, então eu queria compartilhar meu conhecimento. Nada melhor depois da era digital, né? Porque eu sou da era analógica, nasci lá atrás e tal, né?
nasci dentro do celular, o celular não nasceu comigo. Então, mas nessa era, a gente tem essa facilidade que é o quê? É o digital, né? Você atinge assim, milhões de pessoas de modo muito fácil. Então, o que que eu pensei? Vou fazer isso de hobby um tempo e sentir, ver qual que é a minha. E aí fui pro hobby, mas assim, como todo hobby, né, esse hobby rende. Então, eu comecei a fazer, fiz um canal no YouTube e tal, foi um parto assim para poder aprender, porque né, a gente não nasceu lá dentro do celular, não nasceu grudado da gente. Foi um parto para aprender, mas eu comecei no hobby. E aí, tá, tive algumas, né, foi legal, foi bacana e tal, mas tinha aquela coisa, né, não tinha câmera, não tinha microfone, não tinha um monte de coisa, porque assim, era hobby. Lá pelas tantas, eu decidi fazer isso de uma forma mais profissional mesmo, né? De fazer disso uma atividade. Eu gostei, o hobby foi legal, então vamos transformar essa atividade. E aí começa a história. Porque assim, quando tá no hobby, a coisa vai caminhando e você tá, não tem compromisso nenhum aqui com isso. Quando você fala, não, vou fazer para valer, a coisa muda. E aí, eu já tinha feito muitos cursos, muitos deles, inclusive, eu fui entendendo que assim, a linguagem era muito, muito própria para quem já nasceu no digital, né? Para quem já tem muita familiaridade. Uma das perguntas que eu vou indo aqui nas perguntas, fora da ordem também, sem problema. Uma das coisas que alguém me perguntou é assim, você sempre teve facilidade com tecnologia? E eu até ri, né? Porque assim, nossa, não mesmo. Eu lembro que quando surgiu o WhatsApp, por exemplo, eu demorei assim um tempão. As pessoas falam, mas você não tem WhatsApp? Eu falo, ai, que preguiça! Ai, que preguiça! Instagram, eu só arrumei o Instagram depois que eu resolvi né, fazer isso para valer e tal. Então, assim, meu Instagram é super novo, tem muito poucas pessoas. Porque eu não era da tecnologia. Eu entro nesse universo quando eu decido compartilhar o que eu sei. E aí nisso foi. Tô vendo que tem uma pessoa aqui da Ateliê Cleide. Bem-vinda, que bom que você está aí. Se tiver pergunta, pode colocar aí, porque a ideia é a gente ter um bate-papo. Então, fiz um monte de cursos e muitos deles eu fui percebendo que a linguagem não era exatamente para a minha geração. E isso, né, assim, sou espertinha e vou resolvendo, e vou entendendo, e vou fazendo, e fui fazendo vários. E aí, quando eu decidi mesmo fazer isso profissionalmente, né, assim, então tá, o hobby foi legal, então agora eu vou fazer para valer. Minha ideia nem era falar sobre o assunto que eu estou falando hoje. A minha ideia era compartilhar um conhecimento sobre uma área que tangencia a psicologia e a nutrição. Por quê? Porque eu tenho várias especializações na nutrição também, e nutrição sempre foi uma coisa que eu gosto. Não como profissão, não, nada contra, assim, mas assim, a nutrição permeou a minha vida. Por quê? Porque eu brinco que eu quero viver 300 anos, né? Então, assim, viver 300 anos, você não pode brincar, né? Então, nutrição sempre esteve no meu horizonte porque era o caminho que eu entendia necessário para que eu pudesse chegar 80, 90, 100 bem, né? Claro que tem outras coisas, mas nutrição estava ali. Eu gosto de saber, sempre gostei de saber assim, nossa, que remédio faz o quê? Qual que é o efeito colateral? Vitamina do que faz o quê? Para que precisa e tal, essas coisas. Sempre foi a minha praia. Então, eu me especializei nisso e minha ideia era falar sobre isso. Eu, inclusive, escrevi um livro sobre isso. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Não sei se dá para ver, não sei se fica invertido, mas chama Além do Sintoma. Justamente essa transversalidade, porque deficiência nutricional, ela gera muitos mimetismos, né? De transtornos mentais. Então, é como se a pessoa tivesse algum transtorno mental, mas é deficiência nutricional. Então, a ideia era falar sobre isso. Porém, a dificuldade que eu fui tendo para poder ir entendendo o digital, me acostumar com a linguagem, me acostumar com tudo. Eu fui percebendo que assim, eu que me julgo espertinha, me julgo, né? Não sou bobinha, não sou, né? Assim, transito bem em várias áreas. Se eu estava com dificuldade, muita gente estava também. E aí, neste momento, eu falo, opa, tem alguma coisa interessante, né, em mim, assim. E uma outra coisa também muito importante, que alguém me perguntou, né, como é que eu faço para vencer os medos?
Uma coisa que eu fui percebendo em mim é que, em algum momento, eu senti que eu estava adiando com justificativas que não eram, eram pertinentes, mas assim, não era a razão especificamente. Por exemplo, ah, a minha câmera não está muito boa, porque aí eu, né, eu começo, compro aquelas webcams que a gente coloca em cima do computador, e a coisa vai, a câmera não está boa, o microfone não está bom, eu tinha um microfone bom, o microfone não está bom e tal, então fui adiando. E aí, na hora que eu saquei que eu estava adiando, que eu estava dando desculpa, eu falei, opa, tem alguma coisa acontecendo aí. E aí detectei em mim um receio, um medo, um temor, né? Palavra que a gente quiser dar, mas é medo mesmo, a palavra realmente é medo. E aí eu falei, poxa vida, se eu, né, que sou psicóloga, tantos anos de praia, né, assim, e tal, e tô percebendo isso, deve ter um bando de gente com essa mesma dificuldade, com esse mesmo temor. E aí é nesse momento que eu falo, opa, então deixa eu cuidar disso em mim para poder ver, né, desenvolver um método que eu ajude outras pessoas a enfrentarem a coisa. Porque assim, o digital, né, a tecnologia, ela até é um ponto, mas eu fui entendendo que ela não é o ponto para muita gente, né? O ponto é um medo que a gente tem, que a gente usa a tecnologia, a falta do microfone, a falta da câmera, a falta do curso, sei lá do que, um monte de coisa para nos auto-enganar de que a gente só está querendo se preparar mais, a gente só está querendo ter um equipamento melhor, e a gente quer mesmo, né? Mas assim, né? Feita é melhor que perfeita, né? Lembra daquela história, assim, jargão, tá quase uma frase para a chave de caminhão, né? Assim, feita é melhor do que perfeito. E eu já sabia disso, né? Assim, eu já estava numa trajetória. Observar isso em mim me despertou para um ponto muito importante, que é a gente ser capaz de dar passos para o desconhecido adequados, né? Sem tanto temor, sem tanto medo, vencer isso, aprender a vencer isso. E eu, né, minha área é essa, né? Eu sou psicóloga, né? Mais de 20 anos de praia, como eu disse. Então, e assim, no consultório, claro, né, assim, nossa, assim, além do consultório, obviamente tem outras, né, outras atividades, então assim, centenas de pessoas, eu já ajudei, já trabalhei com isso. Então, na hora que eu detecto em mim isso, eu falo, opa, vamos brincar disso então, né? E a brincadeira é exatamente essa. Brincadeira entre aspas, né? Porque na realidade é isso, né? O meu objetivo é auxiliar pessoas que querem agora entrar no digital, porém elas estão procrastinando porque tem um medo aí, que algumas até têm coragem de dizer assim, tô com medo. Outras não, vão pensando assim, ai, a minha idade já não tá tão boa assim, nossa, eu já não tô tão nova, nossa, eu já não sei fazer isso, eu não sei nem mexer no meu celular, eu mal sei ligar o computador e tal. E essa é que é a ideia, né? Então, assim, eu começo respondendo, tô na primeira pergunta ainda, então acho que eu não vou conseguir responder todas, mas tudo bem, semana que vem vai mais. É, eu começo no digital exatamente assim. É, né? E aí, quando eu entendo isso, eu transformo tudo que eu já estava organizando para compartilhar de uma outra forma. E aí que eu faço, junto tudo, né? Vou criar um método, vou pensar como é que eu faço isso. Porque uma coisa é estar com o cliente no consultório, que pode estar lá comigo 1 ano, 2, 3, 10, se precisar, o tanto que ele precisar e a coisa ir. Outra coisa é desenvolver um método para ajudar muito rapidamente as pessoas a alcançarem o objetivo. Então, assim, são coisas muito diferentes, porque assim, eu não estou vendo terapia né, na internet, não é isso. Então, eu precisava desenvolver um método, e é isso que eu fiz. Eu fui desenvolvendo um método para que eu pudesse auxiliar as pessoas. Eu estou chamando provisoriamente de destravar a coragem, esse nome já foi, já voltou e tal, porque é assim, né? Quando a gente está organizando, a gente vai e volta várias vezes em nomes, em definições, etc. Mas até agora eu não achei um outro nome melhor, não. Então eu estou pensando em destravar mesmo, ajudar a pessoa a destravar a coragem para que ela possa se posicionar no digital. E aí, claro, né, gente? Todo mundo quer se posicionar no digital para quê? Para ganhar dinheiro, né? Quem é que quer? Ah, não, eu quero ser influencer. Tá bem, mas você quer ser influencer para quê? Para ganhar dinheiro. Então, assim, todo mundo quer ir digital para ganhar dinheiro.
Só que você só vai ganhar dinheiro se você conseguir se posicionar. Se você não conseguir se posicionar, não adianta na fantasia, né? Então, a ideia é essa, é te ajudar a ir do zero absoluto até você ter um produto para poder comercializar, vender, etc. Inicialmente, eu pensei assim, nossa, vou falar para pessoa 60 mais, né? Porque assim, ninguém sabe, mas eu tenho 59 anos, aí não cheguei em 60 não, mas eu tô quase. Então, é assim, era a minha turma, né? O pessoal que nasceu lá no analógico e quer se posicionar agora. Então, eu falei, ai, vou falar para a turma 60 mais. Até criei a página no Facebook, fiz um site, nossa, tudo assim, direcionado para 60 mais mesmo. Porém, ao longo do caminho, eu fui percebendo que não era só 60 mais, era um bando de gente, né? Então, eu saí da ideia do 60 mais para ser mais abrangente. Muitas, né? São pessoas que eu ouço falar, que eu ouço histórias, que eu vejo depoimentos, que eu converso, que já fizeram vários cursos, sabe assim, o ferramental, do tecnológico, até que a coisa está indo, mas não destrava, mas não vai. Então, a ideia é abranger, né, essas pessoas. Vamos ver se eu consigo responder a segunda pessoa. A segunda eu já respondi. Você sempre foi boa em tecnologia? Já respondi essa, né? Não, não fui. Né? Então, assim, como eu disse, o meu Instagram, por exemplo, ele é super novo, ele é desse ano, né? Assim, porque só depois que eu decido a coisa, né? Porque lá atrás, para falar de nutrição e psicologia, eu já estava nesse caminho. Quando eu decido mudar, aí muda tudo. Aí eu fui pro 60 mais. Aí eu falo, ai, não, não é só 60, vamos para o digital com maturidade, né, e tal. Aí muda de novo. Então, assim, foi caminhando. E essa é a mensagem também. A coisa, as pessoas muitas vezes pensam assim, nossa, eu tenho que estar com tudo organizado para poder fazer. Oh, tem não, sabe por quê? Porque a gente vai construindo o caminho, a gente muda de ideia. A gente pensa, mas na hora da prática, na hora que a gente vai, né, vamos ver ali, a gente vai percebendo que a coisa precisa de apertar um parafuso ou outro. Então, essa também é a ideia. Você está com vontade de fazer? Claro, né? Assim, tô aqui para isso, para te ajudar a destravar, claro. Mas tem que começar, né? Tem que ir, porque é só indo que a gente realmente vai acertando o que tem que acertar, azeitando a máquina para ela funcionar mais redondinha. A próxima pergunta foi assim: como foi postar seu primeiro conteúdo? Bateu nervoso? Então, sim, claro, lógico, lógico. Tem tanta coisa que eu falo nos meus vídeos lá do YouTube, né? Porque assim, como é que eu faço? Eu faço um vídeo que é grande, posto no YouTube, esse vídeo eu faço recortes dele. Porque no Instagram não adianta postar um vídeo de 1 hora que assim, não dá ibope. Então tem que ser coisa mais curtinha. Então eu recorto e vou postando alguns recortes. Mas eu tenho tanta coisa lá no YouTube e é exatamente o que eu vivi, né? Assim, são coisas que eu vivo, que eu vivi, que eu vivo, ainda vou viver. Por exemplo, eu não comecei fazendo vídeos, né? Eu comecei fazendo posts. E é engraçado, né? Voltando na história do hobby. No meu hobby, quando eu falei assim, vamos fazer isso de hobby? Cara, eu abri o meu celular, eu comecei com o celular, abri meu celular, resolvi gravar um vídeo no YouTube, gravei o vídeo no YouTube, postei sem menor pudor, sem menor problema. Mas na hora que eu falei assim, bom, agora é profissional, o trem travou também. Então, assim, os meus primeiros posts nem foram de vídeo, foram de postagem escrita. Eu sou muito boa de escrita, né? Sem nenhuma modéstia, tá? Nenhuma modéstia mesmo. Eu sou muito boa de escrita, então eu postava muita coisa. O Facebook tá meio largadinho, tadinho agora, mas na página de 60 mais, tem muita coisa legal que eu postei de escrito. Então, eu sou boa de escrita, fui fazendo post escritos. E aí, fui falando assim, nossa, não, eu tenho, né, assim, vamos lá, né, minha filha, vamos lá, né, porque afinal de contas, como é que faz? E aí, fui fazer os vídeos, fui fazer, né, as postagens no Instagram, fui aprender tudo e fazer tudo. Então, assim, não foi deu frizinho sim, deu nervoso sim, né? Qual foi o seu maior erro no começo? Nossa, tem tantos, tem que escolher algum. Tem que escolher algum. Olha, o que eu consigo localizar assim mais rapidamente foi uma falta de entendimento global da coisa. Porque assim, você vai assistindo, eu gosto muito de escutar podcast, eu gosto muito de muita coisa, mas né, você vai escutando as pessoas falarem, e aí você fala assim, você precisa de aprender X.
eu ia lá aprender X. Ah, você precisa de aprender isso. Você ia lá aprender isso. Ah, você precisa aprender como é que fala? Editar vídeo. Aí eu fui lá aprender a editar vídeo. Ah, mas o editor X é muito melhor do que o editor Y. E vai eu fazer o editor Y. Então esse foi o meu maior erro no começo. Não ter visão global da coisa, né? Só quando a gente está um pouco mais adiantado na história, é que a gente tem uma visão um pouquinho mais global e entende por onde é que a gente deve ir. E isso também que é legal de ter alguém, de não estar sozinho no caminho, né? Eu tô aqui falando do método, falando do curso, né? Meio quase assim, falando assim, ah, compre meu curso, ainda não tá pronto não, tá? Então não tô vendendo ainda não, tô só contando. Por quê? Porque, de fato, né, se eu tivesse tido a possibilidade de ter alguém do meu lado entendendo o que eu precisava de fato, porque eu tive, né, assim, eu comprei cursos que o sujeito se propunha mesmo, aí do zero até um determinado ponto. E assim, não posso nem dizer que o cara não foi. A única coisa, meu único senão é de o cara está falando para um outro público que não era eu, né? Então, assim, não fui até um determinado ponto que ele dizia que eu ia. Depois também eu entendi, tinha umas variáveis ali que ele não contou, não. Tem umas coisas que as pessoas não contam, né? Eu ando contando, então, assim, vamos ver como é que a coisa vai. Então, esse foi meu maior erro. É difícil a gente ter a visão global sem estar dentro do processo. Então, quando você está acompanhado de alguém que passou pelo caminho, é muito mais simples. É mais ou menos como eu gosto muito de uma analogia que eu escuto de vez em quando, que é assim, uma coisa é o cara ser o guru que subiu o Everest, tá lá no topo e fala assim, olha, tá aqui no topo, é assim. Outra coisa é estar com uma pessoa que está um pouquinho à sua frente e que ainda se lembra como é que foram todas aquelas dificuldades e te guia, sabe? E te diz assim, olha, né, assim, se você for por aqui, tem esse problema. Se você for por aqui, tem esse. Então, assim, o caminho que eu segui, né, é esse. E aí, sabe, auxiliando a pensar. Então, eu acho que estar acompanhado seria interessante. No meu caso, eu não teria cometido muitos erros que eu cometi no começo, né? Deixa eu ver a outra pergunta. Qual conselho você daria para quem está começando agora? De alguma forma eu até dei, né? Porque eu falei que começa, né? Assim, faz. Por quê? Porque a gente vai ajeitando a coisa no caminho. Então, assim, eu vou esperar ter o curso X, eu vou esperar ter a câmera tal, eu vou esperar ter não sei o que para poder fazer. Não espera não, só. Pega e faça. Sabe por quê? Porque a gente gasta um tempo para poder ir se adaptando àquele novo idioma, né? Ninguém aprende, criança, bebê, pensa em bebê. Bebê aprende a falar com 2 meses? Não aprende. Ele gasta aí praticamente um ano, um pouco mais de um ano e tal, para falar as primeiras palavras, etc. Então, todo mundo, até bebê, que é muito mais, tem um cérebro muito mais plástico, gasta um tempo para entender um idioma. E o digital é um idioma, né? Como qualquer outro. Então, uma coisa é você estar assistindo a live de alguém, estar escutando um podcast, assim, desinteressadamente, como hobby, como conhecimento, como ampliação de horizonte. Outra coisa é quando você se propõe realmente a fazer aquilo. Muda tudo, muda tudo. Então, é um outro idioma. Então, meu conselho para quem vai começar é assim, começa, né? Assim. E eu não sou a única que falo isso, né, gente? Aqui, eu não estou falando nenhum, todo mundo fala isso, todo mundo fala. Então, é o mesmo conselho que todo mundo, né? A outra pergunta, como você se dedica, você se dedica somente ao trabalho digital ou você tem outra função, outro emprego, outra qualquer coisa? Menino, eu faço muita coisa, eu faço muita coisa. Eu ainda estou, né, assim, em algum momento eu vou me aposentar e me dedicar somente a isso. Eu estou chamando de aposentar, assim, deixar de completar o meu tempo que eu acho que é necessário de produção externa. Fora, produção externa que eu estou dizendo assim, fora do digital e tal, né? Então tenho. Além do consultório, eu sou funcionária pública ainda também, né? Na área da psicologia social, porque como eu disse, eu tenho mestrado em psicologia social, então eu estou na área da psicologia social ainda. E o consultório que nunca saiu do meu horizonte, né? Então eu faço as 3 coisas simultaneamente. E isso é desafiador, né?
Então, você precisa de ter, que é uma outra pergunta que alguém me fez em algum lugar, tá aqui, mas eu já vou, né, respondendo essa. Que é uma coisa de pensar em rotina, pensar em um método, uma metodologia para que o seu dia de 24 horas tenha 24 horas, não tenha 8, ou 7, ou 6, né? Porque assim, para a gente conseguir fazer, era a próxima, é, era a próxima pergunta mesmo. Como é a sua rotina? Como eu organizo a minha rotina? Alguém perguntou, como é que eu organizo a minha rotina para dar conta de fazer isso? Vou te contar como eu organizo a minha, aí você vê como é que você organiza a sua. Mas né, assim, a metodologia, ela é bem próxima, tá? O que vai variar, eu acho que é horários, dias, etc. Como é que eu faço? Eu trabalho, né, como servidora pública 20 horas por semana, então é segunda, terça e quarta, né, assim, quarta até meio-dia, por aí, por isso que eu posso estar aqui quarta às 4 da tarde, né, só que eu sou muito diurna, então eu acordo muito cedo, porque também durmo muito cedo. Então eu acordo por volta das 4 da manhã, então assim, das 4 até a hora que eu vou, né, pro meu expediente, digamos assim, eu faço, né? Aí eu vou editar vídeo, eu vou responder algum e-mail, depende do que é mais urgente naquele dia. Construir alguma coisa, estou construindo agora um e-book para dar para vocês de presente, daqui a pouco vai sair, vai ficar muito legal. O e-book tem assim, nossa, ele é, além de ser um resumo dos meus vídeos, é uma coisa mais organizada e compilada, então assim, tá ficando bem, bem legal, assim, aguardem que daqui a pouco tem um e-book bacana para vocês. Então aí eu escrevo alguma coisa do e-book, etc, até tipo 6, até 7 horas, porque é a hora que eu tô precisando lá, porque 8 horas tem que estar lá. Então é das 4 e pouca, né, até 7 horas, eu faço isso. Aí vou e tal, isso nos dias que eu tô, né, no meu serviço público. Eu volto, e aí eu volto 5 horas. E aí eu tenho consultório depois do expediente. E aí que eu encaixo meu consultório. Os dias que eu não tenho, né? Eu posso dedicar a esse trabalho. Então eu tenho dia que eu preparo roteiro, porque assim, todos os vídeos que eu faço, eles são roteirizados. Não é uma coisa que eu sento assim e falo assim, ai, vamos falar sobre, sei lá o que, sobre maturidade no digital, né? E aí abre a câmera e tal, eu roteirizo. Por quê? Porque eu gosto de ter pontos que não me deixam perder no assunto. Eu acho isso importante para seguir uma linha lógica de raciocínio. Então eu tenho o dia que eu faço o roteiro do vídeo, e aí eu tenho o dia de gravar, eu tenho os dias que eu faço a edição do vídeo. E aí, como eu disse, né, eu faço um vídeo longo e depois eu faço cortes nesse vídeo para poder postar em canais que precisam de vídeos menores, né, de vídeos com tempo menor. Então, assim, o mais urgente para mim é gravar esse vídeo que eu posto toda segunda-feira, com raras exceções, porque a exceção também tem, esse é outro pedaço, né, gente? Sempre tem exceção, toda regra tem exceção, porque assim, você programa, aí alguma coisa acontece, acaba a luz no dia de gravar, como é que você vai gravar, como é que você posta no dia, se a luz acabou no dia de você gravar? Acontece. Então, assim, nada acontecendo, eu posto toda segunda-feira às 4 horas da manhã, né? Porque eu descobri que eu tenho uma turma que é igual a mim, assim, eu acho que o público segue, né? Segue. Como eu acordo muito cedo, eu fui descobrir que eu tenho picos de audiência às 4, entre 4 e 5 da manhã, olha que legal, acho ótimo isso. Então, eu posto 4 da manhã. E aí eu descobri também que eu tenho outros picos de audiência, então eu posto outras coisas em outros horários. Mas aí eu posto esse vídeo no YouTube, que é o mais importante para mim neste momento, que é o grande, toda segunda-feira às 4 da manhã. E aí, desse vídeo grande, eu faço recortes e aí eu posto no Instagram, no TikTok e onde mais, né, ou no YouTube Shorts, né, vários. Eu posto todo dia. No Instagram tem horário não, tá? Nem no Instagram, nem no TikTok. É assim, nossa, tem que postar. Aí eu vou lá, porque alguns eu deixo ali no rascunho, aí eu vou lá e falo, nossa, esqueci de postar. Aí eu vou lá e posto. Então, assim, tem muito horário não. No YouTube é mais regrado, porque lá no YouTube eu programo, né? Então, eu gosto de ter um vídeo longo, segunda-feira, 4 da manhã, um vídeo médio, que aí vai entre 5 e 8 minutos, também no YouTube, todo dia, ao meio-dia e... Não, esse também é 4 horas da manhã. Aí tem dia que tem 2 de 4 horas da manhã. Aí depois eu tenho meio-dia, o curtinho, que é do Shorts.
Então é assim que eu faço rotina. Então, assim, eu vou encaixando a edição dos vídeos nos outros dias, nas 4 da manhã, entre as 4 e as 7 da manhã. Essa é a minha rotina. E assim vai. E aí eu estou agora com uma turma, porque eu abri uma turma, eu ofereci no Instagram, fiz chamada e tal, eu queria fazer uma turma maiorzinha, mas aí a turma acabou ficando pequenininha, mas tá ótima a turma pequenininha. Eu tenho uma turma que eu ofertei o curso gratuito para poder testar a minha metodologia, né? Porque assim, né? Você faz um trem, você tem que ver, funciona, não funciona, dá para vender, não dá, né? Porque assim, como é que você vende um trem que você não sabe se funciona? Então, eu estou com essa turma a cada 15 dias, todo domingo às 4 da tarde. Então, a gente tem aula domingo às 4 da tarde. É, e essa turma está muito legal, porque assim, é, inclusive tem depoimento já ela é uma turma recente, né? Não é tão antiga assim, mas já tem o depoimento de alguém que já conseguiu destravar, já conseguiu fazer. Ai, que lindo, né? Ai, tô apaixonada. Então vamos ver, eu vou botar as perguntas, né? E agora vem uma pergunta muito legal que é justamente sobre isso, que é assim, alguém me perguntou qual foi o feedback que mais te marcou? E aí são dois da mesma pessoa, curiosamente, né? Que é da minha aluna. Eu não sei se nem se ela está aqui, não, possivelmente não está. Uma das minhas alunas, ela fez uma live e me convidou para essa live. E aí, nessa live, ela fez um depoimento de como é que teve um momento que eu falei assim, agora vamos inverter a entrevista, agora eu te entrevisto. E eu perguntei, e aí, como é que tá sendo, né? E aí ela conta como tem sido para ela, assim, como que foi importante para ela esse acompanhamento, para ela destravar. E assim, destravou legal, nossa, ela faz live praticamente todo dia, né? E ela está deslanchando. E esse foi um depoimento que, né, que claro, nossa, me deu muita satisfação. Eu falei, nossa, olha que legal, é muito bacana ver que, né, que ajudar alguém, isso é muito legal. Uma coisa que eu falo lá, que possivelmente não está no depoimento, porque é outro trecho, que eu quero, né, contar de novo, é que, assim, uma das coisas muito importantes que me move, sempre me moveu, é poder participar do crescimento da outra pessoa. Vou dar um exemplo de filho, porque é o exemplo mais fácil, assim. Porque para mim, o grande barato de ter filho, eu só tenho um, mas o grande barato de ter filho é você poder ver uma criança se tornar um adulto de bem. Nossa, assim, eu fico emocionada toda vez que eu falo isso. E olha que eu falo isso bastante. E é muito bacana. E a mesma coisa que eu tenho com ver os meus pacientes, sabe? Ver pessoas que, assim, que amadureceram, que estão dando conta da vida, que estão dando conta de um monte de coisa. É muito legal, é muito bacana. E isso que eu trago para o método também, né? Eu não quis fazer um curso assim, um curso que você grava, põe lá e pronto. Por quê? Porque senão não me paga, não me paga afetivamente, você pode até me pagar de dinheiro, mas afetivamente não. Por quê? Porque eu quero ver o crescimento da criatura. Eu quero ver que a pessoa deu conta, eu quero ver que funcionou, eu quero, sabe, eu quero o depoimento dela dizendo assim, nossa, olha, funcionou, eu tô aqui, olha meu vídeo, olha meu produto, olha não sei o quê. Então, isso me move. Então, é por isso que a metodologia também ela é híbrida. Tem várias aulas gravadas, mas tem muito acompanhamento ao vivo, né? Então, vão ter, porque eu gosto, eu quero, não tem sentido para mim, na minha cabeça, fazer um curso e não saber se aquilo foi útil para aquela pessoa. Tem uma outra coisa muito importante também. Às vezes a gente compra um curso e a gente começa a assistir e a gente fala, daqui a pouco eu continuo, daqui a pouco eu continuo. E quando vejo, passou um mês, dois, três, quatro, cinco, e você não viu o trem. Quantas. Quem nunca, né? Quem nunca? Quem nunca assinou uma dessas comunidades que tem um monte de coisa lá dentro, que você pode assistir um monte de coisa. Gente, é ótimo. No começo é maravilhoso, mas depois a gente, assim, para de assistir. Então eu não quero que a pessoa fique eternamente com o trem por fazer, sem fazer. Então, né, assim, por isso também tem um acompanhamento híbrido, porque o meu barato é assim, nossa, funcionou, nossa, que legal, olha, isso resolve. Então, né, é, aí me perguntaram assim, você tem algum ritual antes de gravar o vídeo? Pois é, menina. Então, quando eu estava lá na fase
na fase do hobby, não tinha. Porque assim, eu não uso maquiagem, né? Vocês estão vendo que eu tô de maquiagem, mas assim, eu não uso. No meu dia a dia não tem maquiagem. Isso é alienígena pra mim. Então assim, não uso maquiagem, não uso joia, não faço unha, né? Essa coisa não é da minha praia, não é da minha vida. Só que quando eu falei, vou fazer de fato, e eu comecei a rever os meus vídeos antigos, eu falei assim, nossa, tô com cara de desmilinguida. Foi a expressão que eu usei. Tô com cara de desmilinguida, acho que eu vou precisar de maquiagem. Aí eu pedi a minha nora, que aí ela me ensinou a fazer alguma coisa. Gente, não sabia nada, assim, mal passou um rímel. Então, aí eu aprendi a fazer. Então, assim, antes de gravar agora, tem o ritual da maquiagem, gente. E eu tô ficando esperta nesse trem, tá ficando mais rápido. Porque eu no começo era assim, nossa, gastaram 1 hora pra fazer a maquiagem. E depois mais 1 hora e meia pra gravar o vídeo de, sei lá, 30 minutos. Então, é um horror. Mas agora tá ficando mais rapidinho. O que adianta a vida também? Esse é outro ponto importante, né? Que eu falo assim, começa logo. Por quê? Porque a gente precisa de um treino, a gente precisa de esquentar o motor. Lembra carro antigo? Não sei se quem tá aqui, tem alguém aqui que é mais ou menos da minha idade, assim, porque lembra de carro antigo, que o sujeito tinha que ligar de manhã cedo e ficar assim, uns 10 minutos o motor esquentar? Pois é, a gente precisa esquentar também em algumas coisas. E aí, à medida que a gente vai fazendo, a gente vai ficando cada vez mais rápido naquilo. Né? A maquiagem, hoje eu gasto assim, 15 minutos, tá? Nossa, tá achando uma beleza. Porque não fazer uma maquiagem, mas gastar menos tempo. Porque, de fato, honestamente, eu acho assim, nossa, pra quê, né? Mas que ficar com cara de linguiça também não dá, né? É, Tá, aí a outra pergunta tem a ver com as travas mesmo, né? Assim, a pessoa perguntou, é tarde demais para começar aos 45? Eu achei ótima a resposta. A pergunta, porque na hora que eu li, foi, nossa, você tem que começar, comecei a rir. Por quê? Como eu acabei de dizer, eu tenho 59, né? Então, assim, e comecei há pouco tempo. Então, assim, é tarde. Não, minha filha, não é tarde, você tá assim, ó, joinha. Pode começar, que é a hora. A hora, e é engraçado isso, porque não é uma questão de idade, né? Assim, eu conheço algumas pessoas que estão na faixa dos 30, dos 20 e tal, né? Ou quase 30, que para algumas questões estão mais travados do que eu, que estou com 59. Então, assim, não é uma questão de idade, é uma questão de medos internos, e que a gente vai projetando em outras questões, como idade, como equipamento, como a voz, como a maquiagem, como qualquer coisa. Né? Não é isso, é o medo. Né? Eu contei no começo, vou recapitular só um pouquinho, que assim, até eu que sou psicóloga, percebi em algum momento esse medo em mim. Então, assim, isso é, né? Só que eu tenho ferramentas internas para lidar rapidamente com isso, perceber isso rapidamente, lidar rapidamente e resolver a questão. Só que, né, assim, isso, eu tenho a ferramenta porque eu desenvolvi a ferramenta tanto estudando psicologia, quanto passando por um processo de análise, né? Porque é fundamental, assim, na área que eu atuo, você não pode clinicar se você não passar pelo processo de análise. Então, né, assim, é muito chão aí para trás, para me dar a ferramenta interna para que eu pudesse rapidamente perceber e rapidamente resolver. Né? E ferramenta também para poder criar um método para fazer isso mais rápido, sabe? Para as outras pessoas. Que, como eu disse, né, ninguém tem 10 anos para esperar para poder fazer alguma coisa no digital. Né? Como superar a vergonha de aparecer nas redes sociais? Fazendo. Só, não tem outro jeito. Vergonha também. Vergonha é uma palavra que a gente realmente usa de uma forma não tão consciente do significado dela. Vergonha é um medo do julgamento do outro. Né? É pensar assim, às vezes não é pensar tão conscientemente não, tá? Porque a gente pensa mais inconsciente também. É pensar assim, nossa, a pessoa lá vai achar que eu não sei tanto, vai achar que eu tô sei lá o quê, vai achar que eu tô com cara de linguida, qualquer coisa assim. Essa coisa que a gente chama de vergonha é um medo do julgamento do outro, né? E assim, que uma coisa muito importante, que outro é esse que está te julgando? Não é um outro lá de fora, porque assim, tem acho que 3 ou 4 pessoas, acho que tem 3 pessoas na live. Né, que eu tô vendo assim, só 3 pessoas, não sei se tem mais, pode ser que tenha, eu não esteja vendo. Mas assim, nossa, perdi o raciocínio completo. Isso também acontece, olha que legal. Ao vivo, né? A gente perde o raciocínio. Por isso é que eu tenho tópicos lá para poder não ir perdendo o vídeo. Tá, lembrei.
Eu tenho 3 pessoas aqui que eu estou vendo. Eu sei o que vocês estão pensando? Claro que não, né? Lógico que não. Eu só sei o que eu acho que vocês estão pensando. Então, a gente não se comporta conforme o outro pensa. A gente age conforme a gente acha que o outro pensa. Então, quem é que está se avaliando, se reprimindo, se reprovando? É a gente mesmo. Então, com quem que eu tenho que lidar? Tem que lidar com o vizinho ali de fora? Não, tem que lidar com esse eu, que, né, repressor, com esse eu carrasco que fica me açoitando, dizendo assim, nossa, seja perfeita, seja X, seja Y, nossa, se você não for tudo, então não vale nada, e por aí vai. Então, vergonha é um medo, né, de novo, né? Eu posso reduzir muita coisa à palavra medo. Só que a palavra medo, ela tem uma banalidade nela, que fica parecendo uma coisa assim que é, nossa, tão pequena, tão insignificante. E não é. Não é. Para começo de conversa, bebê, ele tem medos básicos que a gente carrega pro resto da vida. Quem aí não tem medo de altura, né? Gente, medo de altura é medo básico de bebê. E olha, a gente não é bebê mais, né? Medo de cair, né? Eu faço pilates, então assim, nossa, vira e mexe, eu tô lá em cima do aparelho e tal. E assim, o temor é de cair. Aqui, é meio metro, né? Assim, o que vai acontecer se eu cair meio metro? Então a gente carrega esses medos infantis com a gente a vida inteira. O que a gente aprende é lidar com eles, né? Não se deixar congelar por eles. Porque o medo não vai desaparecer, né? E nem pode, né? Mas a gente vai aprendendo a lidar de uma forma tão assertiva que em algum momento, muitos deles parecem que assim, nossa, nossa, eu tinha medo disso, agora não tenho mais. Não sei, né? Assim, desaparecer completamente, não, mas ele não te domina mais, ele não te comanda mais, ele não te diz mais assim, faça X ou faça Y, né? Esse que é o grande lance. E é uma das coisas que a gente trabalha muito. Porque como eu disse lá no começo, e vou retomar um pedaço, a ideia de destravar a coragem é exatamente isso, né? É a primeira coisa, assim. Não dá pra gente criar um produto digital, não dá pra gente se posicionar no digital, não dá pra fazer um monte de coisa, porque se a gente não lidar com os nossos medos. Dá até para fazer, mas chega em algum momento que a pessoa começa a se sabotar. Sabe a pessoa que começa a ter sucesso e aí desfaz a coisa, né? Você conhece alguém? Porque você conhece um monte. E por quê? Porque tem medo do sucesso. Olha que coisa mais maluca, né? Você vai falar, como assim, né? Medo de ganhar dinheiro, né? Medo de ter dinheiro, medo de ter sucesso. Como? Pois é, até isso dá medo. Então a gente precisa de aprender a lidar com esses medos todos, sabe? Para poder fazer alguma coisa que dá tanto trabalho, né, gente? Porque o povo fala, nossa, tem um tanto um tanto de criador de conteúdo aí que eu falo assim, nossa, meu Deus. Porque o sujeito fala assim, nossa, é tudo tão fácil, é tudo tão simples. Olha, você joga no chat GPT e tem um e-book em 15 minutos. Gente, balela, não é assim. A coisa não é assim. Claro, né, você tem um monte de ferramenta que te ajuda num monte de coisa. Te ajuda a construir uma sintaxe, te ajuda a pensar uma colocação, né, pronominal correta e por aí vai. Porém, não é assim, faça X e 15 minutos está pronto. Não é. Até pode até sair alguma coisa, né? Aqui, qualidade zero, né? Então, tem um monte de gente que fala assim, nossa, super fácil. Não, não é super fácil. Dá trabalho. Nossa, você não precisa de trabalho nenhum. Uma horinha por dia você consegue fazer tudo. Não é bem assim, né? Então, assim, a gente precisa de dizer o que que é e o que que não é, para que a pessoa não fique se sentindo incompetente também, né? Porque assim, eu dou um exemplo desse num dos vídeos que eu postei, e é um exemplo muito legal. Porque assim, você escuta um criador de conteúdo dizendo assim, você vai do 0 inscritos ou do 0 seguidores, não importa, tá? Do 0 ao 10 mil em 30 dias. E aí o cara te convence, né? Porque você vai mesmo. Porque ele te mostra, né? Ele te mostra lá o print da conta dele, ou do Instagram, do Facebook, ou do YouTube, não importa. Mas ele te mostra o print do primeiro dia, te mostra o print do 30º dia, e ele tem mesmo 10 mil seguidores. Então você compra o curso do sujeito, e aí você fala assim, meu Deus, fiz tudo que ele mandou, tudo. E não tive, né, os 10 mil, assim, com sorte você tem 100, né, com sorte, tá, com sorte, porque você foi no Instagram, hoje em dia, nem assim, a não ser, claro, né, que seja uma coisa mais comédia, mais divertida, que é outra pegada, mas se for uma coisa mais educacional, assim, com sorte 100.
Aí você pensa o quê? Nossa, não sei, não serve pra mim não. Eu tô fazendo tudo errado. Tá tudo errado nessa história. Pois é. O problema é que não tá. Aí a pessoa começa a se sentir fracassada. Mas tem um detalhezinho aí que o sujeito não te contou, porque senão não te vende curso, que faz com que você não tenha os 10 mil seguidores, inscritos e tal, em 30 dias. Que é o quê? É o tanto que ele impulsionou aquele conteúdo para vir mais gente rápido. Né? Porque no orgânico não é tão simplinho assim. Acontece? Acontece no longo prazo, mas não ter 10 mil em 30 dias, assim, magicamente no orgânico. Então, né, assim, tem muita coisa que a gente vai escutando por aí que a gente até faz, compra o curso, faz, aplica, etc., e não consegue aquele resultado. Por quê? Porque tem variáveis que o sujeito não te contou. E aí a culpa, né? Se você não, se o cara fez, te mostrou, te provou, tá aqui, ó, e você não fez, é porque você é incompetente, né? Então, assim, tem que lidar com essas coisas também. Vamos para uma próxima pergunta, né? Tenho medo de não saber o que falar. Você tem dicas? Tenho dicas sim. Você começa a se gravar num assunto qualquer. Porque a sua trava não é de ter assunto para poder falar. Porque, olha, honestamente, se você juntar com sua amiga, numa rodinha de amigos, vocês vão ter assunto, vai ficar uma cortando com a fala da outra, porque cada uma quer falar mais do que a outra. Então, assim, assunto tem. Se você tem uma área de conhecimento também, né? Você tem algo em você que você é pertinente compartilhar. Vamos pegar uma casa, a pessoa fala assim, nossa, eu sou dona de casa. Eu sou dona de casa. Então, assim, nossa, eu não tenho conhecimento de nenhum de nada. Pior é que tem, né? Porque, assim, você passou uma vida sendo dona de casa. Então, assim, sua casa tá arrumada. Então, assim, seu armário tá organizado, né? A gente vai desenvolver, mesmo sendo dona de casa, as pessoas vão desenvolvendo habilidades que elas não percebem, porque aquilo está tão natural para ela, tão cotidiano, que ela não acha que aquilo é uma habilidade. Gente, organizar um guarda-roupa, porque a gente ganha dinheiro com isso. Tem um nome aí que eu não vou lembrar agora, mas é isso, né? Uma pessoa contrata a outra para que ela venha e organize seus armários. Então tem valor? Claro que tem. Olha, eu sei fazer receitas. Receitas básicas pro dia a dia, eu posso ensinar isso. Né? Então, assim, tem um monte de coisa que você sabe fazer. Com certeza você sabe fazer. E você sabe falar sobre. Né? Porque se você juntar com a sua amiga, você vai falar sobre. Você vai ensinar para ela, inclusive. Né? Olha, não faz assim não. Ó, pra você tirar essa mancha aqui dessa roupa, você vai fazer assim, assim, assim. Olha, descobri que para você tirar essa é verídica, tá? Descobri que se você, para tirar o cheiro de alho da mão, ao invés de você lavar com sabão e tal, você pega uma colher de metal, é uma colher qualquer que você tem na sua casa, e esfrega ela assim, como se você estivesse contando dinheiro debaixo da água. Menina, é fantástico, não sei, sai tudo. Compartilhamento de dicas. Então, assim, tem muita coisa que a gente sabe falar e a gente acha que é banal. Por quê? Porque, como eu sempre digo, porque a gente mora dentro da nossa cabeça. E dentro da nossa cabeça e no universo que a gente tem, aquelas pessoas sabem mais ou menos aquilo que a gente sabe. E isso faz com que a gente acredite que todo mundo sabe aquilo. E não é verdade. Né? Assim, muita gente não sabe aquilo óbvio que a gente sabe. Então a gente tem o que compartilhar. O que a gente fica com receio é assim, bota uma câmera na frente, nossa, travei, e agora o que eu faço? Faz! Como se eu não tivesse, como se eu estivesse falando pro espelho, né? Assim, simples. Eu tenho uma amiga que ela, quando surgiu a mensagem gravada no WhatsApp, era muito engraçado. Ela é uma pessoa super competente, assistente social, super competente. Nossa, brilhante, brilhante. E assim, ela quando ia mandar uma mensagem ao WhatsApp gravada no começo, ela gaguejava, ela travava. Nossa, esqueci como eu falar, esqueci como eu falar. Hoje em dia, assim, banal. Por quê? Porque ela não deixou de fazer. Então, qual que é a dica que eu dou? Pegue o seu celular, acha um assunto qualquer, pode ser qualquer coisa. No começo, nós não temos o que falar. Narra o que você está fazendo. Olha, agora eu vou lavar a louça. Para lavar a louça, eu pego a esponja, eu ponho o detergente na esponja, eu vejo se está com bastante detergente, se está bom ou não. Eu faço assim no prato. E aí, para tirar a gordura do que. Narra a sua atividade e vai se gravando. À medida que você for fazendo isso, você vai ficando cada vez mais descontraída de estar falando para
para uma câmera, para ninguém te assistindo, né? Eu dei sorte, né? Porque assim, minha primeira live aqui de pergunta e resposta, tem gente assistindo, olha que beleza, mas podia não ter ninguém, né? E aí eu ia gravar igual, então assim, né? Porque eu já tinha recebido as perguntas, então eu ia gravar igual. E é isso, sabe? Assim, não existe perfeição na coisa. Perfeição é um horizonte que a gente vai. Você já viu o horizonte? Você alcança o horizonte? Claro que não. Você vai andando, quanto mais você vai andando, mais o seu horizonte vai para frente. Assim, nunca é inalcançável. E a perfeição é a mesma coisa, né? Não é que a gente vai se contentar com coisa mal feita, mas a gente vai fazer e ir fazendo, né? E fazendo, e fazendo, e fazendo até que uma hora que fique bom. Né? Ou suficientemente bom, né, gente? Porque assim, dependendo da exigência interna do sujeito, nada nunca tá bom. E esse é outro problema, né? Esse pseudo-perfeccionismo é também um jeito, uma defesa para lidar com medo de um monte de coisa. Que a gente vai tratar disso várias vezes. Inclusive, ó, vocês que estão assistindo estão convidados para se inscreverem, para entrar comigo ao vivo e fazer pergunta para mim ao vivo. Olha que legal. E aí já começa a destravar, né? Você fala assim, nossa, eu vou conversar com a Carla ao vivo, então eu tenho que ir. Já marquei com ela, então agora eu tenho que ir, né? E aí, o segredo é esse. Tá, tenho medo de não saber o que falar. Tá, dica, tá, já foi. E se eu não souber responder, eu pergunto e fizer, minha filha, aqui tem um monte de coisa que a gente não sabe. Tem muito mais coisas que a gente não sabe do que coisas que a gente sabe. Aquela frase socrática que o povo fala assim, né, que traduziram assim, eu só sei que nada sei. Na realidade, o que ele tá dizendo assim, quanto mais eu sei, mais eu percebo que eu não sei. Porque só criança bem pequena é que acha que sabe tudo, né? Quanto mais a pessoa acha que sabe tudo, menos ela sabe. Então, assim, quanto mais consciência de que tem um universo gigantesco que a gente não sabe, maior mais significa que a gente sabe. Porque senão, acho que embolei, né? Deixa eu voltar ao raciocínio. Quanto mais a gente tem capacidade de perceber que a gente não sabe, isso significa que a gente sabe mais. Tem até um nome para isso, né? Nossa, é Kruger, o quê? Agora esqueci, fugiu. Que é o quê? É o sujeito que acha que o que ele sabe é tão pouco assim que ele não, né, que ele é um impostor. Síndrome do impostor é outra maneira. Ah, não, a outra coisa era outra coisa. É a síndrome do impostor mesmo. O outro é assim. O sujeito que tem pouco conhecimento, às vezes consegue fazer as coisas mais rápido do que quem tem muito conhecimento, porque é justamente isso. Quando o sujeito sabe muito, ele também tem a consciência muito ampliada de que ele tem um universo gigantesco que ele não sabe. Então, se você não soubesse responder o que a pessoa te perguntou, qual que é o problema? Muda o que na sua vida, né? Assim, vai você morrer? A pessoa vai te matar? Responde, senão você morre. Não vai. Isso acontece, né? A gente tem muita coisa que a gente não sabe, tá tudo bem, né? Dizer pro outro assim, olha, isso eu não sei. Né? Se tiver oportunidade, eu pesquiso, procuro saber e te respondo. Se não, né, assim, nossa, me desculpa, mas realmente eu não sei, né? É isso. Não tem o que fazer. Como criar conteúdo quando parece que já existe tudo sobre o que eu quero falar? Olha, resposta ótima para isso. Quantos médicos existem formados? Fecharam as faculdades de medicina? Quantos advogados existem formados? Fecharam a faculdade de Direito? Vai ter mesmo, vai ter assim, milhões de pessoas que sabem. Gente, eu sou psicóloga. Quantos milhões de psicólogos existem? Não é assim, milhões não sei se existem não, mas milhares eu sei que existem. No Brasil, só no Brasil. Milhares. E aí, eu deixei de ser psicóloga por causa disso? Né? Assim, os meus pacientes estão comigo ou estão com os outros todos? Né? Porque assim, alguém me escolheu por alguma razão. Né? Então assim, o assunto que eu estou falando, né, que a pessoa vai falar, muita gente já falou, mas ninguém falou do jeito que eu falo, por exemplo, né? Então, assim, tem muita coisa que eu estou dizendo, eu inclusive disse isso agora há pouco, olha, gente, só eu que falo isso não, todo mundo fala isso, né, senso comum. Então, assim, o que a gente diz, ninguém inventou a roda, né, assim, a linguagem já foi inventada há muito tempo, a escrita também, então, assim, escrita é outro exemplo. Pensa, a quantidade. Eu acabei de mostrar o livro que eu escrevi, gente, 480 páginas aqui. Quantos livros tem, né? Você olha atrás de mim, tem um monte, né? Quantos livros já foram escritos? As pessoas deixam de escrever livro porque alguém já falou sobre? Não deixa. Ah, eu vou ter que achar um assunto inédito. Minha filha, que não existe, não, você vai morrer procurando, não existe não, tá? E se existir, ninguém vai querer saber, talvez, porque assim, é tão inédito, então assim, que, né?
falando, minha garganta vai secando, vai secando, vai secando. É possível começar tendo pouco tempo livre? Sim. Por quê? Você, por exemplo, vamos supor que você tenha 1 hora na sua semana. Você pega essa 1 hora na sua semana e faz uma live. Pronto, já fez um conteúdo por semana, que legal. Então, tem gente que começar com tempo livre, sim. Com pouco tempo livre, sim. Eu contei da minha rotina, né? Porque eu acordo muito cedo, porque também eu durmo muito cedo, né? Tipo, gente, 7h30 da noite, eu tô pingando de sono. As pessoas ficam até chateadas comigo, sabe? Assim, ninguém mais me convida pra sair, eu acho ótimo, porque assim, me poupa o trabalho de dizer não. Então eu deito muito cedo, né? Mas eu também acordo muito cedo. Então, assim, da hora que eu acordo, né? Que eu acordo umas 4 e pouco e tal, tem dia assim, nossa, dia que eu acordo muito, muito tarde, às 5h30. Nossa, quando eu acordo às 5h30, eu falo assim, nossa, olha que delícia acordar às 5h30. Mas, né? Então eu começo muito cedo porque eu acordo muito cedo. Mas olha, as mesmas horas que eu tô aqui antes do trabalho, né? Quando eu tenho que sair para um trabalho externo e tal, é as mesmas horas que talvez você, que não é tão madrugador quanto eu, tem depois do trabalho. Então, também você pode organizar a sua rotina. Olha quanta coisa eu faço nas 24 horas. As minhas 24 horas são as mesmas que as suas. Então, assim, dá pra fazer. Se eu tô fazendo, você também consegue fazer, tá? Você não precisa ser tanto, porque, né, tem gente que é um pouco mais, né, faz um pouco mais de coisas do que outras pessoas. Tem um ritmo diferente. Quem tá começando também, o ritmo é outro. Por quê? Porque a gente demora mais pra fazer as coisas. Por exemplo, editar vídeo. Eu que edito todos os meus vídeos. Então, antes eu gastava assim, eu fazia o vídeo de 1 hora, eu gastava 3 dias para editar. 3 dias, e eu fazia, né? Era uma coisa, assim, era um evento. Hoje eu consigo editar o vídeo entre as 4 e as 7 da manhã, né? Às vezes, quando o vídeo é mais longo, um vídeo de 30 e poucos minutos, eu consigo fazer isso. Às vezes, quando é de 1 hora, aí não, aí eu gasto 2 manhãs para poder fazer. Mas a gente vai ficando mais rápido também em fazer a coisa, pegando jeito, né? Fazer thumbnail. Gente, eu gastava assim. Nossa, era um dia, era um parto. Eu realmente, assim, né? Nunca gostei de fazer thumbnail, não, tá? Mas hoje eu faço de boa. Por quê? Porque vou ficando mais rápido, porque eu fui fazendo mais, então a gente vai olhando, o olho já vai ficando mais treinado. Então, assim, dá pra fazer com pouco tempo, mas você tem que lembrar que você vai fazer no começo muito mais devagar do que do que você vai fazer, você mesmo vai fazer, daí é um tempo. Então, o que não pode é desistir. Você começa e vai. Eu demorei, por exemplo, para poder topar de fazer live, por quê? Porque eu já tenho muita coisa no meu dia. E aí eu falei assim, quando eu falar que eu vou falar toda quarta-feira eu vou fazer, vai ser toda quarta-feira eu vou fazer. Então tem que ter, né? Tem que ser na hora que eu puder fazer. Agora chegou a hora, olha que legal. Que bom, né? Precisa investir muito dinheiro para começar? Então, que acontece? Muita gente vai dizer assim, não, você não precisa de dinheiro nenhum. Eu já sou um pouco mais parcimoniosa para poder dar essa resposta. E eu respondo assim, olha, hoje, né, porque já foi diferente, hoje é outra pegada. Hoje o digital funciona com 2 variáveis e elas são inversamente proporcionais. As variáveis são tempo e dinheiro. Se você tem muito tempo e pouco dinheiro, você vai gastar tempo e pouco recurso. Se você tem muito dinheiro, muito dinheiro, você vai mais rápido. Então, assim, o que você tem que pensar? Qual é a velocidade que eu quero ir? E que recurso eu tenho? E aí você vai adequar a velocidade que você quer com o recurso que você tem. Por quê? O que eu tenho observado? Pelo menos no meu canal é assim, tá? Na minha conta é assim. Todo mundo pode ser diferente. Eu ouço gente falando assim, nossa, eu tenho ganhado assim 1.000 inscritos organicamente por dia, por mês, por semana, por dia, sei lá. Alguma coisa por aí. Comigo não é assim. Comigo não foi assim. Né? Assim, eu preciso alcançar algumas pessoas, então eu preciso investir algum dinheiro para poder ter, né, um aporte de seguidores que vejam o meu conteúdo. Porque o sujeito só começa a te seguir se ele olhar seu conteúdo e achar interessante. Se o conteúdo não chegar para ele, como é que ele vai te seguir? Como é que ele vai te conhecer? Não tem jeito. Então, assim, a minha observação hoje é que sim, você tem que adequar. Como dizem os antigos, medir água e fubá. Então, se você quer ir mais rápido, pense que você tem que colocar um recurso maior. Recurso em quê? No conteúdo que você faz. Para quê? Para que ele chegue a mais pessoas, ele seja distribuído para mais pessoas, certo? Então, assim, a variável é essa. Então, precisa de muito dinheiro? Não precisa de dinheiro nenhum. Se você tiver, assim,
5 anos para você poder fazer uma audiência de, sei lá, 10 mil seguidores, e se precisar disso, né? Porque nem tudo precisa de tantos seguidores assim. Aí você vai na boa, não tem problema nenhum. O que você tem que fazer é continuar persistindo, continuar persistindo. Agora, se você precisa de alguma coisa um pouco mais rápida, lembre que você tem que investir dinheiro, né? Assim, algum dinheiro. Messa Agrifubá. Qual rede social você recomenda para quem está começando? Olha, eu recomendo a que você gosta. Que assim, gente, o trem já é difícil no que você gosta, imagina no que você não gosta. Então fica mais complicado. Então, assim, pensa que você vai ter resultado, dependendo do resultado que você queira, em qualquer rede que você tiver. Claro, né? Eu, por exemplo, assim, o meu conteúdo é mais denso, né? Eu não sou da comédia. Eu não sou do entretenimento. Então, o TikTok, para mim, eu posto lá. Mas, assim, eu posto porque um dia aquilo vai modificar e um dia o TikTok vai ficar um pouquinho diferente. Mas, olha, sem expectativa nenhuma, né? Por quê? Porque o meu perfil é YouTube, né? Não é nem Instagram. Porque, assim, Instagram é uma coisa mais rápida. E eu não consigo ser rápida. Eu falo muito. Então, assim, os meus conteúdos têm, assim, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora e tal e tal. Então, né? Então, assim, o canal que eu me identifico mais é o YouTube. Só que eu sei que é preciso estar no Instagram também, porque também é importante. Porque tem um monte de gente que não tolera conteúdo gigantesco. Então, eu tenho que me desdobrar para quê? Para que eu possa também alcançar esse público que ainda não aprendeu a digerir, né, um conteúdo mais denso de alguma forma, né? Então, assim, e por isso eu também, né, pego desse meu conteúdo que é grande e faço conteúdos mais curtos. Isso não significa que sejam conteúdos rasos, tá? Porque assim, né, olha pra minha cara, eu sou profunda, não tem jeito, não tem o que fazer, né? Então, assim, não é porque eu tô postando no Instagram, então é uma coisa superficial. Não é. É um pedaço, é um recorte daquele assunto que é importante. E eu sou muito atenta para poder fazer um recorte que tenha valor, que agregue alguma coisa, que responda alguma coisa, né? Alguma pergunta, que ensine alguma coisa. Então, é assim, é adequar em qual rede, em qual canal, né, em qual coisa, é mais seu perfil. Pessoas que, né, assim, tem gosto, tem perfil para tudo, então você tem que achar o seu, né? É a minha recomendação. Meu mouse parou de funcionar. Peraí, cadê o trem? Recomenda? Tá. Como saber se estou no caminho certo? Você vai saber se você está no caminho certo se você souber para onde você está indo. Frase para achar de caminhão também, né? Assim, é lá da Alice País das Maravilhas, né? O coelho. Minha filha, se você não sabe para onde você está indo, qualquer caminho vale, né? Qualquer caminho serve. Então, você só sabe se você está no caminho certo se você tiver um plano de ação. O que eu estou chamando de plano de ação? Você vai entrar em digital para quê? Qual que é o seu objetivo? Como eu disse, né? Assim, obviamente, todo mundo vai no digital ou para se divertir ou para ganhar dinheiro, né? Então, assim, mesmo quem entra, né? Quem tá assistindo são pegadas assim, ou eu vou me educar ou eu vou me entreter. Quem está fazendo ou tem uma veia cômica e aí tem algum objetivo com isso, que vai ser ganhar dinheiro, ou está compartilhando conteúdos que são parte de alguma coisa maior, né? Que é o meu caso. Eu estou compartilhando conteúdo e daqui a pouco eu tenho um curso para atender esse meu público. Então, assim, todo mundo vai para o digital para ganhar dinheiro. Mas ganhar dinheiro como? Não é de qualquer jeito. Então, plano de ação é o que você pretende, qual que é o seu objetivo, você está fazendo isso para quê? Em quanto tempo? Com qual, né? E aí, montar um plano em cima disso. Que é uma coisa, né, que é importante e às vezes passa assim, despercebido para as pessoas. Não é fazer por fazer, é pensar assim, qual é o valor que eu estou gerando para quem está me assistindo?
qual o que a pessoa ganha ao me assistir, porque ela tem que ganhar alguma coisa, ninguém vai ficar perdendo tempo, né? As pessoas estão aqui mesmo me assistindo porque tem um objetivo, não é assim, nossa, não tem nada pra fazer, eu vou ver a carro. Não, tem coisa muito mais, né, assim, tem comédia, tem o gatinho, tem a dancinha, tem outras coisas interessantes. Então, se tá me assistindo, é porque tem um objetivo de aprendizado, né? Então, assim, quem está fazendo também precisa ter um objetivo. Eu estou falando isso para quê? Né, assim, para causar polêmica, para causar, né, assim, ainda que seja, né, com qual objetivo? Então essa que é a história. Se tá, para saber se você está no caminho certo, você só consegue saber isso se você tiver um plano de para onde você está caminhando. Por que você está ali? Eu gosto muito de falar de propósito. Propósito é o quê? Propósito para mim é aquilo. Propósito não é dizer, nossa, meu dom. Não. Propósito é alguma coisa que a gente constrói. Né? É um objetivo. Imagina que você vai construir uma casa. Então, propósito para mim é a casa. Então, antes de construir a casa, eu preciso da fundação dela. Eu não construo uma casa, eu não chego num terreno e começo a colocar tijolo ali, e empilho o tijolo e viro uma casa. Ela cai, né? Eu preciso de uma fundação. A fundação é o meu plano. Se não tiver um plano, é tijolo em cima da terra, sabe? Então, e aí você não vai para caminho nenhum mesmo, só o caso vai desmoronar. Quantas vezes por semana eu preciso postar? Todo mundo diz, quanto mais melhor, né? Todo mundo diz. Eu acho que é assim, o que faz sentido para você. Por quê? Porque você não vai postar por postar. Você vai postar com algum objetivo. Você vai postar entregando algum conteúdo. Quando eu digo entregar o conteúdo, eu estou pensando lá na pessoa que vai escutar, lá na pessoa que vai assistir. Para que ela vai assistir aquilo? Para que ela vai investir o tempo dela para assistir aquilo? Então, quantas vezes eu preciso fazer isso para alcançar um público, né, que eu gostaria de alcançar? É tudo medido. Medido no quê? Você vai começar a fazer as suas postagens. Você vai ver quantas pessoas você está alcançando. Né? Você vai começar a mapear isso. E aí você vai pensar assim, nossa, eu preciso dobrar isso. Aí você vai dobrar a quantidade de postagem. Não significa, tá? Que você dobrou a postagem, que dobrou o resultado, não, tá? Não é assim. Geométrico, não. Mas é uma coisa. Outra coisa importante, quanto você dá conta. Porque assim, não adianta alguém me falar assim, Carla, faz uma live todo dia. Eu falo, nossa, não tem jeito, não, é impossível fazer uma live todo dia. Por quê? Porque eu não tenho não tenho esse tempo. Como eu disse antes, além de consultório, eu também sou funcionária pública, né, em 20 horas da semana. Então, assim, eu não teria condições de fazer isso. E como eu também disse antes, eu só incluí live na minha vida agora, porque eu pensei, nossa, eu já tenho muita coisa para fazer. Então, assim, vai chegar um momento que eu vou poder incluir mais um. Não vai, né? Enquanto não chegou esse momento, eu não incluí. Então, assim, respondendo a pergunta, quantas vezes por semana você precisa postar? Quantas você fizer sentido no seu plano de ação e quantas você der conta. Né? Tem gente que consegue fazer postagem 3, 4, 5 vezes por dia. Só que essas pessoas, elas não são uma equipe, né? É uma pessoa que é ela que faz tudo. Né? É pessoa que tem um time por trás. Então, é uma pessoa que tem um social media, que vai cuidar do Instagram, é uma pessoa que tem um marketing, uma equipe de marketing que vai fazer um monte de coisa para ela. Porque assim, honestamente, se você fizer tudo, desde o seu roteiro, gravação, edição de vídeo, postagem e todos esses, porque assim, tem muita coisa acessória também. Se você for fazer isso tudo sozinha, você não dá conta de fazer muita coisa, né? Muita coisa por semana. Então, assim, eu fui incluindo coisas. Eu comecei com um vídeo por semana, né? Aí eu organizei uma maneira de duplicar isso, que é, né, como eu já disse, de fazer os cortes no vídeo longo. E aí eu faço postagens diárias, porque é o mesmo conteúdo que eu simplesmente faço cortes. Né? E agora eu incluí a live. E como eu disse também antes, a minha página do Facebook está lá abandonadinha. Por quê? Porque não está dando tempo. Então, assim, né, você tem que ir adequando também o tanto que você consegue fazer, o tanto que faz sentido para você. Essa que é a história. A última pergunta. Devo focar em vídeos ou posts com texto? Como eu também disse antes, assim, no seu tempo, no seu momento. Eu comecei com postagem de texto, né? Fazia o carrossel e tal, e postagem de texto. Quando deu, eu entrei com os vídeos. Quando deu, eu entrei com a live. Então, assim, vai focando no seu, né? No que faz mais fácil para você.
E como eu disse antes também, curiosamente, o mais fácil nem é fazer vídeo, nem é fazer post, é fazer live. Porque a live, se você tem uma ideia do que você vai falar, você faz um roteiro rápido, né, de tópicos, você senta, grava, interage com a sua audiência, se você tiver audiência, e tá tudo certo, e tá tudo pronto. Então, assim, é o mais fácil. Agora, tem gente que não consegue fazer live de cara, então vai começar de outro jeito, né? Porque vai do jeito que dá. Como eu disse antes, feito é melhor do que perfeito. Então, assim, primeiro a gente faz, depois a gente faz, que melhora, né? E falar nisso, falar em faz melhor, eu vi tô vendo a Sandra aqui, a Sandra é um exemplo que eu dei, né? Da minha aluna que deu um depoimento assim maravilhoso que, né, bateu mais forte no meu coração, né? Falei, Sandra, sobre o seu depoimento de como é importante a gente estar acompanhada de alguém para a gente conseguir destravar mais rápido, né? É isso então, hoje a gente ficou, a live já tem mais de uma hora, nós vamos encerrar aqui e aí lembre-se, né, toda quarta-feira, 16 horas. Quem quiser se inscrever para entrar ao vivo comigo, fazer perguntas ao vivo, é só me mandar um direct enquanto não tem uma caixinha. A Sandra disse aqui, ó, eu estou aqui fazendo e depois melhorando. É isso aí, isso mesmo. Enquanto a gente não tiver a caixinha lá de inscrição, formulário de inscrição, vai mandando direct, porque aí eu te chamo e aí você entra comigo a hora que você, né, quiser, tá bom? Então, obrigada pela participação, obrigada por estar aqui e até semana que vem.